Hoje a gente está com a Eloneide, a Elo Ferreira Marques, né? A Elo que traz toda a sua história, né, dentro da acupuntura do Brasil, né, trazendo muita informação. Ela é uma estudiosa muito profunda da acupuntura auricular, mas ela tem uma técnica especial que ela desenvolveu que eu queria trazer para vocês. Elo, se você quiser falar um pouquinho mais sobre você, seja bem-vinda. Muito obrigada. Obrigado, Marta, pelo convite. Muito obrigado. Então, eu sou a Eloneide Ferreira Marques, uma das criadoras da técnica da acupuntura digital dos trigramas chineses, que é a técnica que usa os trigramas nos pontos da acupuntura. A Marta falou da auriculoterapia, a gente pesquisa a terceira técnica do mundo em auriculoterapia, que é a auriculoterapia dos micromeridianos. Isso, ela é uma pesquisadora profunda, né? Então, eu sinto assim, eu já fiz alguns cursos com ela e tudo que ela faz é com muita profundidade, assim. Então, é uma gratidão, assim. Eu fico muito grata por você estar aqui para falar um pouquinho sobre como tudo começou, né? E o que aconteceu para você começar a pesquisar sobre os trigramas, sobre como eles poderiam se ajustar na acupuntura? Tá, então, eu, assim como a Marta, a gente sempre vai buscar novos conhecimentos quando a gente tem. Primeiro, a gente busca para a gente, né? A gente vai fazer acupuntura para melhorar a nossa vida. Mas depois, à medida que a gente começa a atender, a gente vai buscar tratamentos ou novos conhecimentos, porque a gente tem um paciente que precisa de algo a mais. E foi exatamente o que aconteceu com a acupuntura digital. A gente tinha muitos pacientes que usam medicações mais fortes, né? Com muitas questões motoras, com doenças mais graves. E aí a gente queria algo que não fosse invasivo, mas que ao mesmo tempo tivesse uma grande eficiência. E eu gosto muito de pesquisar, estudar, juntar as coisas. Eu gosto basicamente de pegar o estudo da medicina chinesa e a medicina védica, né? Olha que porque as duas coisas, elas se convergem ali. Fala-se de formas diferentes, mas elas convergem. Sempre que você vai estudar algo da medicina chinesa, você tem algo muito próximo ali na medicina ayurveda e elas se convergem. Então, quando a gente fala de chakras, quando você vai estudar uma coisa, sempre ela acaba se convergendo uma na outra, né? E a mesma coisa quando você vai estudar formas, né? Está sempre ali. Então, isso me incentivou muito a buscar algo que trouxesse uma forma nova de aplicar a acupuntura, que não fosse só a agulha ou as técnicas que a gente conhece já. Legal. E você pode explicar para quem está ouvindo a gente como é que funciona essa técnica? Então, a acupuntura digital, ela é baseada em 3 pilares. As tatuagens da múmia do Otzi, uma múmia que foi encontrada entre a Áustria e a Itália, que tem aproximadamente 5.300 anos. No I Ching, nas perguntas do I Ching e nos trigramas, no diagnóstico e pontos da acupuntura. Então, como ela funciona? Eu vejo meu paciente, faço o diagnóstico e uso os desenhos dos trigramas nos pontos da acupuntura em vez de eu usar agulha. Só que para que eu consiga saber qual é o trigrama mais adequado, eu vou usar a inteligência do corpo. Então, a gente pega 8 cartas dos trigramas, entrega para essa pessoa para se conectar com a energia dos trigramas. E o que são os trigramas? São as manifestações da natureza desenhada no corpo em forma de yin e yang. Então, como assim as manifestações da natureza? A gente tem o vento, né? O Fuxi, que é o ser, a pessoa que codificou os trigramas no Baguá, ele pegou essa energia, por exemplo, do vento e desenhou uma linha yin embaixo, uma linha yang no meio e uma linha yin em cima. Então, foi a forma dele
né, pegar essa manifestação e ter ela materializada, né? Um código, um símbolo. A gente, por exemplo, vento, a gente escreve a palavra vento. Em vez dele escrever a palavra vento, né, que cada língua vai ter uma forma de escrever, ele codificou em yin yang. Então, quando eu faço o diagnóstico e o corpo da pessoa escolhe um trigrama do vento, eu vou desenhar essa manifestação da natureza, vou desenhar, por exemplo, o vento ali para movimentar essa energia do corpo. E como cada trigrama está relacionado ali aos órgãos, né, e vísceras, quando eu desenho, por exemplo, o trigrama do vento, eu vou movimentar a energia do fígado, né, da vesícula, eu vou movimentar essas energias. Então, o desenho no ponto da acupuntura vai trazer exatamente isso, a manifestação da natureza, né, em forma de símbolos para mover os meridianos, movimentar a energia do ponto. E até a sabedoria do corpo, né? Que exato, isso é uma coisa bem... a sabedoria do corpo. Então, a gente tem formas, né, de escolhas ali, né? Você tem a radiestesia, que usa o pêndulo. A gente preferiu entender um pouco mais essa questão da inteligência do corpo, né? Por isso que quando a pessoa vai escolher, ela não vai olhar, né? Ela vai segurar ali os 8 trigramas e o corpo dela vai fazer essa escolha. E aí, por isso que a gente foi buscar mais, assim, o que era... Em 2016, quando a gente desenvolveu a técnica, a gente falava muito da inteligência do corpo, né? Que a gente precisa ter mais informações para fazer uma pergunta para o corpo. E aí, quando foi em 2022 que eu fui estudar metaverso, estava começando ali esse boom de inteligência artificial, aí eu fui entender que inteligência artificial é a mesma coisa, né? Você vai perguntar de uma forma clara, precisa, o que você quer saber. Mas o corpo já tem essa informação há muito tempo, né? Então, a gente, em 2016, já buscou isso de... A pergunta vai ser a inteligência do corpo vai responder qual a energia manifestada em forma de desenho ele precisa para ter um equilíbrio, né, entre o corpo, a mente e as emoções. E falando um pouquinho da múmia de Otzi, que as pessoas podem não saber muito bem. Por que ele é importante nesse processo, quando vocês começaram a descobrir o desenho dos trigramas nos meridianos? Como que ele ajudou vocês a entender melhor o processo? Então, a múmia do Otzi é uma múmia que foi encontrada entre a Áustria e a Itália em 91, que ela tem no corpo os desenhos ali, desenhos em forma de manifestação da natureza no corpo. Até o nosso trabalho, que a gente entrou em contato com o Museu de Bolzano na Itália, onde reside a múmia, né, que é uma múmia, uma das múmias mais antigas, que foi que ela apareceu em forma natural, porque ela morreu e ela foi coberta pelo gelo. O degelo fez com que ela aparecesse, né? Então, no corpo dessa múmia tem os desenhos de trigramas, tetragramas. E aí ela foi a nossa inspiração, porque a gente via aqueles desenhos no corpo dela, né? Que o professor Adalbert entrou em contato com o museu, viu ali a múmia. A gente viu e a hora que a gente olhou, o professor Adalbert falou, esses desenhos, eles parecem muito com os trigramas do I Ching. E aí, a partir daí, a gente foi estudar, entrar em contato com o museu. Até o nosso trabalho, a múmia, né? Sempre achava-se que era só adornos, os desenhos. E aí, o nosso trabalho, à medida que foi crescendo, que a gente foi levando para o museu, que todo o trabalho de pesquisa foi enviado para o museu, entendeu-se que os desenhos da múmia não eram só adornos, mas sim uma forma terapêutica, rudimentar ali da época, de usar essa manifestação da natureza no corpo. Olha só, interessante. E que, de alguma forma, ajudou até a manter aquela múmia, né? Porque mais de 5.000 anos e... pode ser também, né? A gente não tinha pensado nisso, né? Mas como ela estava embaixo do gelo, né? Ela conservou, então ela é bem conservada, assim, a múmia mais de conservação natural que existe, assim, né? Então, o que a múmia trouxe para a gente foi uma nova forma de trabalhar com os trigramas, porque até então
Os trigramas, você como faz Feng Shui, né? Eles eram feitos só de uma forma ali, né? E Você é só mais oracular. exatamente, nada de algo mais palpável ali. E o trabalho da acupuntura digital trouxe isso. Essa forma mais palpável de usar os trigramas, essa manifestação da natureza, para movimentar a energia do corpo.